caso, né, nessa época teve a transição, né? A missa que não tinha a participação dos fiéis e passou a ter. Como que foi o pessoal? Já começou a participar logo de cara? Ou teve um Não processo era como assim? hoje, não. Foi devagar. Foi demorado, começou, né? O leigo podia fazer uma leitura, né? Mas essa coisa mais... Até porque o pessoal na época não conseguia entender o universo, não, né? ainda teve que assimilar. Teve aquele medo, aquele receio de entrar de cabeça já. Teve que passar um tempinho para assimilar as coisas, né? Mas isso aí, o que é interessante é que o Padre Cimento conseguiu fazer isso sem muito alarde. Tá entendendo? Conseguia acalmar o povo com as novidades. Isso é muito legal. E até mesmo assim, a gente vê que, pelo menos como é hoje, como é antes, a mudança foi gigantesca. Com certeza. Gigantesca e para melhor. Para melhor. Essas informações aqui, eu não sei, Tiago, se tem muita gente assistindo o número, mas é assim, essas informações que a gente está passando aqui, que a gente está lembrando, a gente queria muito que as pessoas realmente soubessem disso. Porque são informações valiosas que se a gente isso não for registrado, e elas se perdem no tempo, no vento, né? Vão embora, né? Se não for registrado, né? Alguma coisa desse tipo, né? Eu até aproveito essa ocasião para lhe parabenizar. Porque, Maria, para mim foi um refrigério ver um jovem, porque pensando na época que você era muito jovem quando o padre viveu, né? E teve contato com ele, e você é uma das pessoas que está sustentando a memória do padre. Para ninguém esquecer. Ele sempre está divulgando alguma coisa, maravilha. E outra coisa, uma das pessoas que o padre admirava mais era o Humberto, seu avô. Meu avô. E o Humberto era aquela pessoa que não era muito de igreja, que dizia o que pensava, mas era disso que ele gostava, a autenticidade. Ele gostava muito de gente autêntica. Eu tenho uma coleção, aqui eu posso ver, não sei se vai dar, a câmera vai pegar ali, mas eu tenho uma coleção de quadros que eu mesmo fiz em homenagem a ele. São várias imagens, certo? Que eu fiz uma exposição na Biblioteca Pública há alguns anos. Outra imagem aqui, que eu já apresentei a dona Terinha, que está ali, eu trouxe dois quadros. Esse aqui vai ficar aqui, né? Esse aqui vai ficar aqui? Esse aqui vai ficar aqui. Certo? Muito obrigado. Esse aí vai ficar aqui, certo? Como uma lembrança, né? Sim. Você comentando aí com relação, né, a essas histórias que ficam perdidas no tempo, que às vezes as pessoas acabam, né, deixando passar, porque existe toda uma evolução, né? Os jovens, né, de hoje, alguns não têm tanto interesse nas histórias, né, de quem foram as pessoas que antepassaram eles. Mas é importante, porque é a memória de alguém que foi importante na nossa cidade. E a minha produção tá me repassando aqui que tem muitas pessoas relembrando histórias nos comentários da nossa live. E isso é muito interessante, né? Porque de certa forma está mantendo essa memória viva, né? Isso, inclusive, a ideia principal do podcast, quando a gente criou, era justamente fazer esses registros. Documentar em forma de vídeo a história dos quiterienses, de vários quiterienses. Não é à toa que a gente já teve aqui várias histórias diferentes de quiterienses. Pessoas que chegaram aqui e fizeram sua vida em Santa Quitéria, pessoas de Santa Quitéria e pessoas próximas do município que tinham histórias para contar. É interessante observar, né? Porque eu geralmente gosto muito, eu tinha um projeto no Centro Cultural chamado Um Pedaço de Quê? Que se assemelha muito a um museu. O que é um pedaço de quê? Eu ia lá num prédio que estava sendo demolido, que eu considerava histórico, pegava um tijolo e guardava aquela peça. E lá colocava. Esse tijolo pertencia ao casarão do fulano de tal, que foi história tal. Contava uma história.
um pedaço de uma peça, qualquer, uma telha, um tijolo, qualquer coisa. Um pedaço de quê? Então, do Padre Ximenes eu tenho algumas coisas, livros que ele mesmo autografou no meu nome e tal. Eu tenho um livro dele mesmo que ele me doou, né? E colocou lá, e ao prezado Humberto e tal. É interessante, tinha a assinatura dele. Isso aí eu já guardo, isso na memória, né? E para mim é uma peça, uma relíquia que não tem preço. Não tem preço. Se alguém disser, é uma coisa inestimável, né? Não tem como a gente calcular. Recentemente a gente teve aquele caso do obelisco, né, ali, de 1925, da época, e agora em 2025, não, 1922, desculpe. De 1922 houve aquele caso, e quando foi agora em 2022, 100 anos depois, atrás de umas garrafas. E eu ainda acabei achando uns pedaços de vidro de uma garrafa muito antiga, o vidro muito grosso. Esse pedacinho de vidro já vai contar a história. É um pedaço de quê? É um pedaço de quê? De quê esse pedaço? Contou a história do obelisco. Não é? E a história do Padre Ximenes, essa história da lembrança, né? Eu estou até escrevendo um artigo agora de algumas pedras que são históricas aqui do nosso município. Certo? A Pedra do Anjo, que muita gente não sabe, mas é o ponto culminante do nosso município, né? Aproveita aqui as câmeras para dizer, visite antes que não se acabe, né? A Pedra do Anjo e a pedra que fica lá no bairro Afonso Walter, que hoje é chamado de Boa Vida, próximo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças. Certo? Vão lá conhecer, pelo amor de Deus, que lá é o ponto mais... Antes que não se destrua. Saudade, né? A outra é a Pedra da Saudade e a terceira é a Pedra do Urubu. Que muita gente não sabe, mas a Pedra do Urubu foi referência histórica aqui há algum tempo. É ali por trás da fábrica Parente, exatamente. Certo? Então, essas coisas que a gente acha assim, não é tão pequeno assim, mas é um pequeno que tem muito valor. E que dá uma ideia para a história. E dá agora já inspirou, né? Já houve uma inspiração.